Eu cumprimento o Orson que está aí chegando. É uma alegria estar aqui contigo também, querido. Nós estamos num contexto da existência que tudo é muito desafiador. Atravessar uma existência física não é algo simplório, não é algo fácil. Exige de nós muita fibra moral. Exige de nós muita coerência, muita vigilância. E exige também um atrelar o coração a Jesus Cristo, para que não nos percamos no caminho. Porque são muitos os convites, são muitos os apelos, e as situações que uma existência terrena, reencarnatória, nos traz e nos conclama, fazendo acender também as nossas defecções, as nossas imperfeições, e torna tudo isso uma grande expressão de desafios que vão se costurando ao longo da existência e que precisamos nos munir de muitos instrumentos para atravessarmos a jornada, nos mantermos fiéis ao Evangelho de Jesus e de termos, a partir destes desafios, experiências que devem ser aproveitadas, devem ser canalizadas de forma útil para que possamos nos direcionar a contento, apresentando o cumprimento do nosso dever e da nossa responsabilidade. E vivenciar uma existência com os desafios que são característicos, mas tendo a misericórdia do Pai nos concedendo gigantes como Chico Xavier, como a Ivone Pereira, como a Zilda Gama, representantes expressivos da expressão da máxima do Espiritismo, com tamanha fidelidade a Jesus, com tamanha fidelidade à mediunidade, é algo que nos encanta profundamente. E de igual forma, termos este rastro de luz chamado Divaldo Franco, a quem carinhosamente chamamos de tio, por tudo que nós já conversamos da outra vez, quando aqui estivemos, e por ele nos trazer ao coração essa ideia de paternidade, de uma maneira muito forte, de uma maneira muito expressiva. O nosso tio Divaldo é esse rastro de luz expressivo, que deixa a marca nos corações da humanidade. Vivenciar os desafios da humanidade, mas tendo a presença dele, é uma tradução dos céus para os nossos ouvidos, para os nossos pensamentos, nos direcionando com mais segurança para as nossas atitudes. É olharmos um exímio representante de Jesus e identificarmos que nas suas decisões, nas suas escolhas, sempre elas estiveram lastreadas por viver a mensagem natural do Evangelho do Cristo, sem disfarces, sem alegorias, dentro da simplicidade que a Sandra querida nos trouxe, dentro da firmeza, do discurso do sim, sim, do não, não, e vivenciando por mais de 70 anos, porque iniciou o projeto do Centro Espírita Caminho da Redenção aos 20 anos, finalizando aos 98 no aspecto material. Então aí nós já temos 78 anos de Centro Espírita Caminho da Redenção e 73 de Mansão do Caminho. Além de toda a adoção de 685 filhos, mais de 250 livros psicografados, mais de 2.000 palestras proferidas, é um fenômeno do bem, da verdade, da coerência, da sinceridade. Então, quando o Luciano nos falou sobre hoje, eu fiquei meditando sobre algo que sempre me chamou a atenção. Na tribuna, o tio sempre, e em todas as partes da sua existência, ele sempre foi muito fiel, sempre muito verdadeiro. E é por isso que a sua voz tem uma força que nós vamos demorar muito para talvez encontrarmos outra, ou talvez não apareça mesmo, porque cada um tem a sua característica e a sua marca. Uma voz tão firme que exala nas palavras o exemplo vivido, exala nas palavras o sofrimento experimentado, mas superado. Então, sempre prestei atenção, escutando ele desde criança, tendo esta grata oportunidade, sempre fiquei prestando atenção na forma como ele falava, a maneira como ele expressava sobre Jesus, a maneira quando trazia coisas suas, porque nós nos enganamos quando imaginamos que o tio Divaldo, no momento em que ele compartilhava as experiências que estavam sob a sua égide,
ele estava falando dele. Não, é porque a vida dele sempre se confundiu com a vivência do Evangelho. Então, na verdade, ele não estava falando dele, ele estava falando da vivência do Evangelho. Ele estava falando de Jesus. E que ali, naquela situação, ele não utilizava em nenhum momento para enaltecer-se, para se destacar, mas para se colocar o menor diante daquele que é a potencialidade máxima e se ofertar como um instrumento para que a mensagem pudesse escoar com verdade, com sinceridade, e ele pudesse nos emocionar com sempre, em todos os momentos. Seja no auditório para mais de 5.000 pessoas, seja numa reunião com 10 pessoas. Sempre a sua fala é impactante, sempre é vibrante. E algo que nos chamou sempre a atenção é a utilização do advérbio nunca. Porque se nós utilizarmos, primeiro que é indicado que a gente não utilize nem nunca nem sempre, porque são expressões muito absolutas e que podem trazer traduções diferenciadas. E quando ele falava nunca, nunca era para utilizar algo para o futuro, que poderia ser uma prepotência, no sentido de eu nunca cometerei tal erro, nunca deslizarei desta forma, isso nunca será do meu pensamento, em absoluto. Nós não ouvimos isso, porque poderia traduzir essa ideia prepotente. Mas quando o nunca é utilizado para o passado, a gente tem de prestar atenção, principalmente quando é de alguém que entregou a vida a Jesus. A gente tem que prestar atenção nesses nuncas, porque em cada momento que ele se expressava nesse nunca, eu particularmente parava e pensava assim, meu Deus, o seu nunca, tio, para mim às vezes é sempre, e para mim é às vezes, é em alguns momentos. E não era nunca. Chegava a me estremecer por perceber que ele, com as suas defecções, seus equívocos, com suas falhas humanas, naturais, do seu processo evolutivo, tinha e tem tanta firmeza moral que conseguia proferir esse nunca, olhando para o passado e se lastreava na sua vivência. Porque está lastreado na disciplina, na educação, na dedicação, na entrega, na renúncia absoluta de si mesmo, para deixar que mesmo nos aplausos, nas honrarias, nas homenagens, tudo isso fosse entregue ao Espiritismo, tudo isso fosse entregue a Jesus. E um desses nunca, minhas irmãs, meus irmãos, que sempre me chamou a atenção, é o que a Sandrinha colocou aí pra gente. Quando ele disse e expressou-se várias vezes, porque quando ele falava nunca, ele botava o dedo indicador assim, e dizia assim, nunca, nunca eu me permiti defender. Eu nunca quis me defender. E ele sempre fundamentava, na lição que ele recebeu do Espírito Joana de Ângeles, lá atrás, em 1962, quando ele passou uma situação muito difícil e que está documentada com as lágrimas na história do movimento espírita. Mas nesse momento, em 1962, em que ele teve esse abalo muito forte, ele silenciou e a benfeitora lhe disse, nada de se defender. Porque quando você se defende, você acusa alguém. Porque para você sair da linha das críticas e dizer, olha, eu não fiz isso, você vai ter que dizer quem foi que fez. Ou você vai criar uma suspeita para outras pessoas e isso não está certo. Então, não se defender, porque defender-se é acusar alguém. E se os seus comportamentos, meu filho, disse a benfeitora, eles não te defendem, não serão suas palavras. Então, não para o trabalho para responder. Porque existem aqueles que só criticam e nada fazem. E você está aqui nesta existência para fazer e muito pouco falar em defesa de si mesmo. Então silencia, renuncia e segue timorato em frente, sem se defender. Porque são os seus gestos que têm de ser a sua defesa máxima. E isso, ele vivenciou a existência inteira. E nós tivemos oportunidade de identificarmos algumas situações que para o mundo estavam nas escritas, nas redes sociais,
Mas aqui na Mansão do Caminho nós tivemos a oportunidade de ver uma senhora que veio lhe trazer presentes. E o tio, ele não aceitava presentes. Aceitava presentes dos amigos, mas por uma consideração. E mesmo assim os amigos sabiam que aqueles presentes seriam compartilhados. Como o próprio Maninho contou o exemplo da gravata linda e rosa, que ele compartilhou e que veio de um presente de alguém. Até mesmo quando ele recebia os presentes dos afetos, sabíamos que ele poderia encaminhar para alguém que também fosse afeto do seu coração. Pois chegou uma senhora na Mansão do Caminho, ali no cenáculo, repleta de presentes. E ela chegou para conversar com ele ali no silêncio, no momento que ele atendia a todos. E ele lhe disse, explicou no tom dele, da descrição, da tranquilidade, de que ele não aceitava presentes, que ela entendesse que se ele pudesse receber e destinar as coisas da casa, que tudo bem, mas ela não aceitou. Dali ela saiu do atendimento e outras pessoas vieram para a fila para conversar. Eu estava nesse dia sentada na primeira fileira, porque iria subir para atividade com ele, atividade doutrinária. Minhas irmãs e meus irmãos, não demorou nada. E essa moça, falando em alto e bom tom, começou a diminuir tio Divaldo, dizendo que somente poderia ser muito vaidoso para rejeitar um presente que tinha vindo do coração. Nós que ali estávamos, seus filhos, aqueles que admiramos, que amamos muito, nós sentimos profundamente, queríamos fazer alguma coisa. E ele somente olhava para a gente. Ele olhava para cada um de nós, como se nos imobilizasse. E em seguida, ela aproximou-se dele, jogou assim as caixas. Ele olhou e falou assim, que Deus te abençoe. Siga em paz, minha filha. Ela saiu, atravessou o cenáculo com o mesmo ímpeto interior. E aquele momento ali se diluiu pela sua serenidade, pelo seu silêncio e mais uma vez comprovando de que nunca se defendeu, como nunca reclamou, como nunca esmoreceu, os nuncas da vida do tio Divaldo, que nos trazem reflexões para que nós prossigamos em que pese as intempéries, que nós enfrentemos as adversidades e os desafios, e se críticas advierem, se realmente forem apresentadas, que sigamos firmes no trabalho, porque a nossa responsabilidade é com a conquista do reino dos céus, esse trabalho árduo que está dentro de nós. É isso que nós temos de vivenciar, que laborar, trabalhar. E tudo mais vai vir, o reino de Deus e a sua justiça. Nós temos de buscar, porque tudo mais vai vir como acréscimo. Então são esses momentos, Luciano, queridas irmãs e irmãos, que nós gostaríamos de compartilhar, porque muito toca o nosso coração. Esse silêncio e essa renúncia em momentos tão fortes, tão emblemáticos.